Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 16 anos, sou mediadora mirim da Biblioteca Comunitária Thalita Rebouças. Então, o bate-papo a gente convida, não só a gente, mas a gente convida outras pessoas do bairro, aqueles que não conhecem, ou até quem conhece mesmo e já frequenta. Vem um autor de fora, eu vou dar um exemplo aqui, o Tiago Querques. Esperava por mais essa, não mesmo. Depois de tanto e portanto, não era daquela famosa turma, era multidão, era coração. Escrito por Tiago Querques. A gente conversa com ele, a gente faz perguntas para ele. Pra gente não é daquele jeito que a gente fala de intimidade, mas a gente vai conhecendo a pessoa, a vida dela um pouco, ele vai conhecendo a gente, dando dicas. Bom, como mulher, eu também me sinto muito afetiva aos leitores, né, que na maioria das vezes as mães estão no trabalho ou estão ocupadas mesmo, fazendo algumas outras coisas, e os filhos estão aqui comigo, na biblioteca, nas atividades. A gente ia fazer lá na associação. Então, teve cine lá, teve outras atividades. Aqui também, na Redondeza. Não me lembro exatamente quais eram as atividades, mas uma que me marcou muito foi o cine lá na Associação de Moradores do bairro. Então, eu me sinto privilegiada também pela confiança, né, de estar com as crianças aqui. E também é muito legal quando eles fazem as brincadeiras. Então eu acho que a importância é importante. É importante ter pra nos ajudar e pra ficar com a gente. Importante para mim porque na época eu estava com a vida muito enrolada, tinha muita coisa. Aí eu estava entrando em depressão, que eu vi que eu estava. Aí eu peguei e comecei a ler os livros. Aí isso me tirou da depressão. Teve um texto que era um texto leve, falava sobre relações, era um conto meu. E uma menina sofria de depressão, eu não sabia, uma adolescente sofria de depressão. Uma professora veio falar comigo que perguntou se eu podia conversar com ela porque o único momento que ela conseguiu abrir alguma coisa, falar sobre algum afeto, que ela estava sentindo alguma coisa, alguma dificuldade, ninguém conseguia nenhuma abertura com ela, foi depois dela ler um texto. Ela começou a comentar e começou a chorar porque aquilo ali mexia com ela. Eu falei, cara, eu nunca imaginaria que um texto meu fosse ajudar, auxiliar alguém que estava em depressão. É uma responsabilidade muito grande, mas eu não vou produzir pensando no que vai acontecer com o leitor, no qual impacto vai rolar. Porque eu escrevo sempre para mim. Eu escrevo e eu sou o primeiro leitor e se eu gostei, se eu achei legal o que eu fiz, vai para o mundo e para o mundo com todas as consequências. Pessoas falando que foi horrível, pessoas falando que foi bom ou ignorando, tanto faz. De retorno de textos que eu lembro assim mais marcantes são esses, mas tem diversos. Quem a gente atende, e majoritariamente são crianças que são muito carentes. E não só carentes em relação financeira, mas carentes de um abraço. E quando as mediadoras de leitura que estão à frente desse trabalho entendem isso, entendem que elas são essa ponte, né, entre a informação, entre o livro e aquele leitor, ela vincula essa afetividade. Ela consegue entender, poxa, aquele livro que fala sobre raiva pode ajudar uma criança que está passando por uma dificuldade. Entendeu? Então, e isso pra mim é muito rico de ver, né? E de conseguir construir junto. Poxa, vamos montar um acervo, vamos modificar esse espaço, vamos fazer compras mesmo, e junto. E esse trabalho colaborativo, eu acho que é incrível. A Paula é uma pessoa que é muito preocupada, né, com as crianças daqui, com os adolescentes que aqui participam. Ela tá sempre em contato com a gente, principalmente no grupo, né, sempre mandando mensagem. Quando não é no grupo, é no privado, né. Quando precisa, ela puxa a orelha, chama pra vir, né. Comigo particularmente, né, a gente tem uma relação além da biblioteca também, né, ela tá sempre disposta a ajudar,
pode-se dizer assim. Não deixa as crianças meio perdidas, né? Eles têm alguém para dar um norte para as pessoas aqui, né? E precisa também de uma pessoa que esteja à frente para ajudar e tudo mais. Quando eu comecei, eu procurei mais de romance. Mas aí eu já li bastante livro, de romance, de guerra, de escravo, de escravidão. Já li um monte de livro, vários livros. Elas surgem não para as comunidades, mas pela comunidade, pelas pessoas. Aí a segunda característica é que a articulação delas com a comunidade local é muito forte. E aqui na Rede Baixada Literária, por exemplo, nós somos referência em um eixo que chama enraizamento comunitário. O enraizamento comunitário, ele é o ato de fincar raízes. Ele traz a comunidade para dentro da biblioteca e fala, olha, isso aqui pertence a você, então cabe a você cuidar, cultivar e propagar o que a gente aprende aqui dentro, o que a gente compartilha. A gente só multiplica. Então isso é o enraizamento comunitário. A gente tem ações aí como Fórum Comunitário, que tem articulação com a incidência política da cidade e também o próprio ato de enraizamento comunitário. Isso tem benefício direto na vida das pessoas, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é tudo política, né? Tudo que a gente faz aqui é político. Só que a gente não fala de política como os políticos falam, que é para as pessoas não entenderem. Aqui a gente fala o que é o preço do arroz, o que é o preço do feijão. E a gente ensina através da literatura. Como que os livros podem agregar na nossa vida para a gente entender o mundo que a gente está. Mas eu acho que esses espaços de afeto e cultura, como os saraus, como o Aleatórios, por exemplo, né? São locais de encontrar interpretações diversas. Eu acho que o Aleatórios é muito disso. O Aleatórios é um evento que se faz pelo retorno, talvez. O Aleatórios eu acho que é um evento que a gente criou também para ter retorno. Para que a gente conhecia a pessoa do outro, mas a gente não conhecia tão bem a literatura do outro. E a partir do momento que você passa a conhecer a literatura do outro, você gera retorno. Retorno nos comentários, retorno naquilo que a pessoa gosta ou não gosta. E assim ela vai te ajudando a crescer enquanto autor. A gente percebe que o Aleatórios é criado na base da carência também, né? Da lacuna, da falta. É muito engraçado, foi uma das primeiras coisas que a gente conversou hoje, antes de começar a gravar. Parece que a gente escreve sobre pessoas que não leem e para pessoas que não têm o hábito de ler. Não é uma crítica, olha que absurdo, mas a gente fala muito dessas pessoas. Será que isso diz muito sobre a gente vender muito livro ou não? Provavelmente não, ou talvez um pouquinho. Só que é impressionante o quanto a gente escreve, a gente produz muito. Muita gente está lançando o livro o tempo todo, mas a gente estava no Aleatórios e a gente disse assim, poxa, mas como... Eu conheço a capa do livro das pessoas, eu conheço o título do livro das pessoas, eu conheço até qual é o tema do livro das pessoas, mas a gente não estava conseguindo ler as pessoas. Ler mesmo. O Aleatórios veio para a gente ler. Bom, durante a pandemia, como a gente não pôde, né, ter o contato presencial, foi feito grupo pela internet e foram colocados vídeos, áudios, contação de histórias, brincadeiras, teve mímica, teve uma interação maior com o grupo e eu até achei bem interessante, porque antes era mais as crianças, no presencial é mais as crianças e pela forma online os pais também ficaram mais participativos. Em 2020, com a pandemia, nós iríamos começar a primeira edição em março. Acho que a terça-feira correspondente era o dia 15 ou 16. E em 12 começou a pandemia oficialmente no Brasil. No primeiro mês, a gente meio que não fez nada. Porque a gente ainda estava entendendo o que seria, estava todo mundo meio amedrontado. Eu fui totalmente contra o evento online na época. Porque eu sou muito assim, o aleatório só é aleatório presencialmente, com a gente se olhando. Mas aí, enfim, a pandemia continuou e, por incrível que pareça, para o Aleatórios foi um lugar de crescimento, né? Porque a gente foi para parceria com outros grupos artísticos da cidade. Então, no mês de abril, a gente fez um audiobook com as leituras e o Thiago juntou tudo e levou para o canal do YouTube dele.
No mês de maio, nós fizemos uma parceria com atores. Então, os atores pegaram os nossos textos e transformaram em performances teatrais, em pequenos monólogos. Em junho, se eu não me engano, foi a vez dos ilustradores, através da Carla Meri. Importante desse momento do Aleatórios, a gente usou um momento de redução, de uma dificuldade, e a gente começou a ampliar para pessoas que a gente não, em momentos normais, não participariam do Aleatórios. Pessoas de cidades distantes, até de fora da Baixada Fluminense, porque o Aleatórios não é exclusivo da Baixada Fluminense, é um movimento e um evento literário. De julho, né? O junho, que foi a gravação do álbum. Julho. A gente fez, o Jonathan principalmente, conseguiu vários compositores que produziram diversos gêneros musicais, samba, funk não, samba, MPB. Você fez um funk. Eu fiz um hip hop muito ruim. Peguei uma base e criei uma letra do conto da Charlene. Porque alguns compositores não conseguiram dar conta do trabalho, porque assim, é um desafio, você propõe, e se o cara conseguir ler o conto, a regra era, ele vai ler o conto e vai escrever uma música a partir desse conto, que tem que ter uma frase do conto. Sim. Alguns compositores não conseguiram fazer, e aí sobrou para nós dois darmos uma de compositores, e aí eu fiz um experimental no violão, e você fez um hip hop uma base pós-moderno da internet. Mas o importante do Aleatórios nesse momento é que ele não só ampliou a abrangência, mas ele também fez com que a gente saísse da nossa zona de conforto, a gente só escreve. Então, viramos produtores, compositores, e entrar em contato com a escola de teatro, com vocês, para fazer publicações das imagens, das ilustrações. Então a gente teve que fazer um monte de coisa diferente do que a gente estava acostumado a fazer, que era só chegar num lugar, se reunir e ler depois de ter escrito. E nessas redes, algumas pessoas que participaram desses projetos temporários acabaram se tornando figuras do Aleatórios, que é o caso do Marcelo Bizarro, que é compositor, morador de Marechal Hermes, se não me engano. E aí ele compôs 3 músicas para o CD, a minha preferida inclusive é dele. E ele acabou participando de setembro para frente no virtual como escritor também. Então essas redes que a gente teceu ajudaram o movimento a crescer mais com novos autores também. E acho que leitores, né?